Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce, graças ao seu like. Meu muito obrigado. Deixe o seu joinha aí, se inscreva agora no canal, não deixe para depois, você vai se esquecer e para mim é muito importante. Tem muita gente acompanhando os vídeos e não se inscrevendo no canal, ative as notificações. No vídeo de hoje, vou trazer o Paiva falando sobre futuros reforços para o Vasco da Gama. Reforço que chegou e já vai estrear contra o Atlético Paranaense. Os problemas que o Vasco tem para o jogo de amanhã. A equipe de futsal do Vasco jogou diante da seleção brasileira. Vou mostrar aqui o vídeo. A minha credencial para a Copa do Mundo do Uzbequistão já foi emitida pela FIFA. É sempre um prazer. Bom, deixa eu rodar a vinheta, o tempo que você tem de se inscrever no canal. Bacana demais, muito obrigado, tá inscrito no canal, show de bola. Torcedor, chega de falar do que ocorreu ao final do jogo Vasco e Atlético Paranaense na última segunda-feira, toda aquela confusão. Acabou, deu. Até um certo momento, tínhamos que falar. Agora fica Vasco e Atlético Paranaense trocando farpas pelas redes sociais e torcedor colocando lenha. Acabou. Deu. Agora isso vai ser discutido em outra esfera, se for o caso. Não interessa a quem gosta de futebol propagar mais esse tema. O jogo acontece amanhã e não pode ter o clima de guerra. Chegou a ser ecoado pela arquibancada, né? Guerra, quinta-feira é guerra. Isso fica na arquibancada. Eu acho que já extrapolou. Já foi falado, já foi visto, as imagens elas estão aí e pronto. Vamos para o jogo de amanhã. E para esse jogo, o Vasco já vai ter o Jean Menezes, que chegou na sexta-feira e ontem saiu o nome dele no BID. E foi fundamental que isso acontecesse. Por quê? Porque tinha muito torcedor dizendo, porra, tem jogador que chega no Flamengo e joga. Jogador chega no Fluminense e joga. E no Vasco não. Como que no Vasco não? O cara chegou na sexta-feira, final de semana não há que se fazer muita coisa. Segunda-feira, os processos burocráticos, o atleta tem que ter CPF no Brasil, tem que ter visto de trabalho, tem que assinar contrato, tem que regularizar, tudo isso foi feito. Terça-feira o nome está no BID e ele está pronto para jogar na quinta-feira. Então não coloca o Vasco abaixo dos outros, não. Há casos e casos. E o Vasco tratou com agilidade. E o Jean Menezes vai para o jogo. Está à disposição. Ele vinha atuando no futebol mexicano, não há porquê ele ficar fora do banco de reservas. É reforço para o Vasco no jogo de amanhã diante do Atlético Paranaense. E mais, o Jean Menezes vai falar ao vivo na hora do Vasco, a partir do meio-dia, aqui no canal do YouTube. Tá ligado? Entrevista com o Jean Menezes, novo reforço do Vasco. Não perca, hein? Por isso que eu digo, se inscreva no canal e ative as notificações. Novos reforços para o Vasco da Gama. Paiva, técnico, falou sobre. Eu sempre falo, eu tenho que trabalhar com o que eu tenho no grupo, confio muito nos atletas que eu tenho, confio muito no Maicon, no João, no Léo, no Rojas, no Lincoln, no Luiz Gustavo. Então são jogadores talentosos, jogadores mais experientes, jogadores mais jovens, e eu tenho certeza que a gente vai dar conta do recado que a gente tem. Se vier alguém para agregar, será muito bem-vindo, mas a gente tem capacidade de evoluir, de melhorar e coletivamente, individualmente e por setor, e é essa busca incessante que a gente vai ter de melhorar, mas eu acho que a gente está no caminho certo. A nossa torcida ela é muito exigente, né? Terem paciência, porque a gente tem um grupo bom, a gente tem bons jogadores, a gente tem jogadores que podem suprir a ausência dos jogadores que são, na teoria, titulares, e acho que a gente tem muitos jogadores de qualidade. Então a gente tem que confiar mais nos atletas que a gente tem, nos atletas do grupo, tentar empurrar para cima, porque jogar no Vasco não é fácil, a pressão é sempre muito grande, mas eles têm qualidade, né? E se a gente inverter aí essa balança de
de apoiar mais, tenho certeza que a gente vai evoluir muito como equipe aí, como coletiva. O discurso do Paiva, ele é assertivo. Ele reconhece que o Vasco precisa de reforços, principalmente no setor defensivo, na zaga e mais um atleta ali para a cabeça de área. Isso é notório. Mas ele precisa dar força aos atletas que lá estão. Ele precisa dar treino aos jogadores que lá estão. E a torcida do Vasco, que vai para a arquibancada, também precisa apoiar os que lá estão. Claro que as cobranças existem fora do jogo. Elas precisam ser para a diretoria, ela precisa ser para o diretor de futebol. Mas os jogadores que entram em campo, eles não têm nada a ver com isso. Eles precisam de moral, eles precisam de força, eles precisam que o torcedor jogue ao lado. Então, total apoio aos jogadores do Vasco e cobrança para que reforços possam chegar ao Vasco da Gama. Para o jogo contra o Atlético Paranaense, situação do David, uma celulite facial ainda no hospital, não acredito que ele reúna condições de ir para a partida, né? Felipe Coutinho estava com Covid, treinando no Vasco em outro turno. Vai depender do aspecto fisiológico do Felipe Coutinho, se ele teve uma perda ou não. Seria interessante a presença do Felipe Coutinho, ao menos no banco de reservas, na partida contra o Atlético Paranaense, né? É Adson. O Adson foi substituído no jogo da segunda-feira, vai passar por uma revisão médica hoje, mas a definição em relação ao Adson vai ficar para amanhã, porque o jogo é à noite. E para um atleta ter mais uma noite de tratamento, ter mais um dia de tratamento, às vezes faz uma diferença gigantesca. Então a definição do Adson vai ficar para amanhã, se ele terá ou não condições de jogo. Futsal. O Vasco jogou contra a seleção brasileira, jogo treino, no Instituto Felipe Coutinho. Nós temos imagens aí. A seleção brasileira está se preparando para a Copa do Mundo do Uzbequistão, treina no Instituto do Felipe Coutinho. Eu estarei no Uzbequistão propagando o nome do Vasco, porque levarei a camisa do Vasco. Por isso que eu peço a você, pixdobaran@gmail.com, ajuda demais a propagar o nome do Vasco. Qualquer ajuda é muito bem-vinda. Lá estarei com a seleção brasileira de futsal, lembrando que ela treinou no Felipe Instituto Coutinho, enfrentou o Vasco em jogo treino. A partir do meio-dia, a hora do Vasco, aqui no meu canal do YouTube, hein? Tô te esperando com Jean Menezes ao vivo para você.